Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta com mais uma palavra da parte do Senhor. Hoje é sexta-feira e esta semana foi disponibilizado 5 capítulos do livro de Deuteronômio, do 1 ao 5. Hoje nós vamos meditar em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Mas aqueles que continuaram fiéis a Deus, o Senhor, ainda estão vivos. Amém? Bom, primeiramente nós vamos compreender quem escreveu esse livro. Sabemos que foi Moisés. E Moisés ele vai fazer um discurso, tá? Ele vai parar o povo e vai começar o seu discurso. Nesse discurso vai haver um relatório. Ele vai relatar tudo ou praticamente tudo o que aconteceu no deserto. Eles estão completando agora 40 anos de vida no deserto. Aquilo que era para ser 40 dias se tornou 40 anos, está finalizando. Eles estão prestes a ganhar muito mais vitórias a respeito da conquista das terras. E agora Moisés está praticamente se despedindo. Moisés vai colocar diante do povo, vai falar sobre os líderes, sobre a liderança, sobre os que vão ser responsáveis agora. Ele vai se despedir, ele vai dizer que ele não vai entrar na terra. Ele vai colocar diante do povo todas as leis do Senhor. Ele vai pedir para que o povo obedeça essa lei, para que eles não venham morrer como muitos morreram no deserto. E saiba que Moisés está falando com a nova geração. Estamos agora entrando na história e na relação da geração pais e filhos de Israel da época de Moisés. Então, se nós observarmos o que a palavra do Senhor ela esclarece, Moisés parou esse povo bem ali ao leste do Rio Jordão, né? Então, os israelitas eles estavam ali no vale do Rio Jordão e ali começa-se o discurso de Moisés. Então, ele quer chamar a atenção dessas pessoas para que elas possam fazer de agora em diante a coisa certa, porque se eles errarem, provavelmente eles não vão sobreviver. E esse versículo do capítulo 4 de Deuteronômio fala que aqueles que foram fiéis ao Senhor permanecem vivos. Isso a fala de Moisés naquela época. Eles permaneceram vivos porque obedeceram, porque tiveram temor, porque tiveram respeito, né? E a gente sabe que muita gente morreu no deserto. No capítulo 1, a gente vai ver um resumo, Moisés falando a respeito de algumas cidades e reis. Então, durante 40 anos, ele fala que algumas vezes Israel, quando estava rodeando alguns lugares, né, porque ele rodeava o deserto, então era Deus que dava o caminho para eles. Eles não ficavam andando dia e noite porque eles queriam. Eles eram guiados através da coluna de fogo e da nuvem que Deus colocava no céu. Então não era só para proteção e aquecimento. Aquela coluna era um guia para Israel, mesmo que eles passassem essa vida toda, esses 40 anos, ali rodeando os locais do deserto. Então eles passaram por muitos lugares, passaram perto de muitas cidades e ali haviam moradores da cidade com seus reis. Por exemplo, um povo que a gente conhece muito é os moabitas, né? E aí, Moisés ele vai esclarecer tudo o que aconteceu. Olha, você lembra? Ele não fala essa palavra, mas é mais ou menos isso. Você se lembra quando a gente tinha que passar por tal cidade? A gente queria atravessar a cidade de um lado ao outro. Então, todas as vezes que eles faziam isso, Moisés ele chegava e mandava mensagem para o rei, falava: nós vamos atravessar, se você nos permitir, e nós não vamos tocar em nada, não vamos fazer nada de mal, não vamos pegar nada, e tudo que a gente precisar comer ou fazer alguma coisa, a gente vai comprar com vocês. Era isso que ele esclarecia. E alguns reis, né, de algumas cidades vizinhas deixava ele passar normalmente, livremente, né? Se eles precisassem comprar ali perto do sul
da costa do mar Mediterrâneo, tudo isso acontecia. Mas Moisés, ele vai citar, através dessa história, ele vai citar um rei, né? Esse rei, ele endureceu o coração, mas não foi sozinho não. A gente conhece muito sobre Faraó, né? Que Deus endureceu o coração de Faraó para mostrar a sua grandeza, derramou as 10 pragas e tudo mais. Só que a Bíblia também vai falar de Seom. Seom é o rei dos amorreus. E esse Seom, Moisés fala que Deus também endureceu o coração dele. Gente, quando Deus endurece o coração, o próprio Deus endurece o coração de uma pessoa, a ponto de deixar que essa pessoa seja derrotada nos seus caminhos. Por que será que Deus faz isso? É uma vingança? O que isso pode nos esclarecer? Pelo que a Bíblia retrata, são pessoas que já são duras de coração, são pessoas orgulhosas, pessoas cheias de ídolos e pessoas que se acham autossuficientes mais do que outros, né? Então isso acontecia muito no passado com os reis. E Deus queria dar uma lição para aquelas nações. Deus também queria mostrar que ele era Deus de uma nação que era pobre, rejeitada, que as pessoas desprezavam, mas que ela tinha um Deus e ela não precisava ter dinheiro, ela não precisava ter fortuna, ela não precisava ser abastada, ela simplesmente precisava ter o Deus que é o Deus de Israel. Então, quando esses reis se depararam com essas nações, Deus mostrou quem ele era. Então ele não mostrou isso no dinheiro, ele não mostrou isso no conforto. Veja que Deus mostrou isso porque ele é Deus. Então, Deus desbaratinou Seom e Moisés chega a declarar que até as mulheres e as crianças foram mortas. Deus entregou na mão de Israel. Naquela época tudo era guerra por guerra e Israel venceu. Então eles tomaram a terra, eles pegaram os despojos daquela cidade, mas não era uma maldade, era porque Deus já estava tendo um acerto de contas com Seom. A gente sabe que Deus é dono de todas as nações. Ele escolheu uma para ser sua representante. Mas Deus, ele teve um acerto de contas ali com aquele povo, porque aquele povo era um povo idólatra, duro de coração, e eles também não queriam deixar o povo de Israel nem sequer atravessar. Eles eram um povo egoísta, orgulhoso, né? Então, ai daqueles que caem na mão do Deus vivo, né? E aí a gente vai ver que Moisés ele está esclarecendo, olha, a gente estava bem ali nas planícies de Judá, da região do sul da costa do mar Mediterrâneo, e aconteceram essas coisas. Mas ele também vai falar de outros reis, dos quais permitiram que Israel passasse pelo meio deles e não aconteceu nada, não teve guerra, Israel não deu problema para eles. E é exatamente isso, o povo de Deus, muitas vezes a gente está vivendo aqui nesse mundo, a gente está vivendo nesse mundo. Não somos daqui, mas vivemos aqui. Muitas vezes a gente precisa de favores, a gente precisa fazer algumas travessias, né, na nossa caminhada de vida para alcançar alguns objetivos, para chegar em algum lugar, até mesmo lugares que Deus quer nos levar, nos enviar, né? E você pode perceber, quando o cristão ele é um cristão de Deus mesmo, convertido, ele não arruma problema para ninguém. Ele não é um trambolho na vida das pessoas, né? Então, se ele não pode te ajudar, pode ter certeza que ele também não vai te atrapalhar, né? Mas a gente vê que a igreja de Cristo, quando ela realmente é a igreja de Cristo, ela sempre está pronta para fazer alguma coisa, para ajudar e para servir. Então, Israel não era um povo que dava trabalho, né, para essas nações, ele simplesmente precisava ali de um espaço para poder atravessar. E aí, meus amados, a palavra do Senhor, ela vai nos trazer aí, Moisés vai contar para o povo tudo aquilo que eles fizeram, exatamente tudo. Então ele já vai começar, irmãos, eu vi nos capítulos, ele falou de 3 a 4 vezes, olha, eu fui banido de entrar na cidade por causa de vocês. Ele deixou muito claro, né?
por causa de vocês. Ou seja, ali dentro do coração de Moisés, para ele foi banido de entrar na cidade. Por quê? Por conta do povo, porque ele ficou chateado com o povo por causa das atitudes que o povo teve. E às vezes, meus amados, tem pessoas que elas são assim. Elas arrumam problemas para outras pessoas, né? E aí as outras pessoas é que tem que correr atrás para ficar resolvendo pepino dos outros, né? Então é o que aconteceu. Israel ali acabou que sendo um tropeço na vida de Moisés, e Moisés ele acabou que perdendo a oportunidade, né? A oportunidade de entrar na terra, porque ele esperava por isso. Só que se a gente olhar hoje, lógico que aconteceu e é verdade, mas se nós olharmos pela ótica de Deus, Deus havia chamado Moisés e tinha feito um plano para com Moisés para que ele guiasse o povo, né? Talvez não fosse para que ele vivesse ou gozasse ou alguma coisa a mais, mas que ele guiasse o povo. Só que o que Deus queria era, olha, guia o povo e apenas me obedeça. Então, a partir do momento que aquele líder, que era muito mais chegado a Deus, que viu Deus pelas costas, que o seu rosto brilhou e viu muitos milagres ali na sarça, ouviu a voz de Deus, Deus falava com ele cara a cara. Quando, a partir do momento, essa liderança deixou de obedecer, não teve jeito. Então Deus rejeitou, Deus falou, não, você não vai entrar e pronto. E sabe o que Moisés fala no capítulo 3, versículo 26? Ele diz assim, mas por causa de vocês o Senhor estava irado comigo e não atendeu o meu pedido. Pelo contrário, ele disse, chega, não fale mais nisso. Meu Deus, isso é muito sério. Deus repreendeu Moisés, não é para falar mais disso, não vai entrar. Então pode ser que muitas vezes Moisés citou, Senhor, por favor, eu quero entrar, Senhor, deixa eu entrar, Senhor, quem sabe quando chegar no final o Senhor vai deixar eu entrar. Chega, não fale mais nisso. Quando Deus nos der a oportunidade para a nossa vida, se nós não obedecermos, não estivermos enquadrados com a vontade de Deus, e os anos se passar, e muita coisa acontecer, não adianta chorar, porque o rei, ele tem palavra. Deus não volta atrás, irmãos. E ele é misericordioso para perdoar. Ele perdoou Davi, mas a espada nunca saiu da casa de Davi. Então, ele perdoou, ele cobriu com as asas dele, ele protegeu, ele voltou a amar. Na verdade, não é que ele deixou de amar, mas eu digo assim, aquele relacionamento, ele continuou ali firme. Mas a partir do momento que Davi fez o que ele fez, não tinha mais vez. Então, às vezes, muitas pessoas perguntam para Deus, por que é que na minha vida não acontece isso ou aquilo? E aí Deus fala, você lembra quando eu falei com você? Você lembra quando eu lancei a minha profecia, a minha palavra, e eu disse para você, faça tal coisa, e você não acreditou? Você foi e fez segundo os teus preceitos, a tua vontade. Eu estava falando para você que eu era capaz de fazer algo diferente. O que você fez? Você fez a sua própria vontade. Então agora não adianta chorar. Não fale mais nisso. Arabashurimi andarabadarabakomandérias. Arabashurimi cantarabadarabakomandéria andarabaploudesnai. E às vezes, meus amados, a pessoa fica abatida, triste, murmura ou esquece de Deus por alguns pontos de sua vida que Deus já havia falado. Mas quando estamos duros de coração, a gente não quer aceitar. Quando o nosso coração tá duro, irmãos, quando é duro, por isso que eu falo, não endureça o seu coração. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça seu coração, diz a Bíblia. Não endureça, porque um coração duro, irmãos, é incapaz de entender o que Deus quer. Aí a pessoa fica com o coração duro, nega, não obedece, não faz. Depois de 10, 15 anos, a pessoa se arrepende. E aí o que acontece? Não tem jeito. O que Deus fala? Não vamos mais falar sobre isso. Então, às vezes, tem que conviver, viver e aceitar. Irmãos, isso é muito sério. Quando eu estava estudando isso daqui,
Falei, meu Deus do céu, essa palavra, ela é muito forte, ela é muito forte, e ela é muito séria. Ela vai falar dos acontecimentos, de grandezas que Deus fez por aquele povo, e o quão duro de coração era aquele povo, né? No capítulo 2, verso 14, diz assim: isso foi 38 anos depois de termos saído de Cades Barneia. Durante esses anos aconteceu aquilo que o Senhor nos tinha dito. Morreram todos os homens daquela geração que tinha idade para ir à guerra. Tinha idade para ir para a guerra, irmãos. Morreram todos, não sobrou ninguém. Aqui está dizendo e confirmando, não sobrou mais nenhum deles no acampamento israelita, por conta da desobediência, por conta do orgulho, da dureza de coração, pessoas contumaz, pessoas que têm própria opinião, orgulhosas. Isso era Isso é um perigo, meus amados, um perigo. Não endureça seu coração quando Deus estiver falando a seu respeito, quando Deus estiver solicitando coisa a você. Não endureça o seu coração, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é muito viva, eficaz e certa. Deus não muda de opinião. Nós mudamos. Deus não muda de opinião.